Onde é que eu estava? Aqui. Isso, agora ficou bom. Agora vai ficar fácil. Pronto. Composite. Beleza, não preciso mexer em nada, tá tudo limpo. Corner. Corner, deixa eu ver se eu preciso do corner aqui. Acho que do corner eu não preciso não. Se precisar vai dar pau na hora que a gente executar. DPM, não tem DPM, eu não preciso mexer em nada. Energy, também não preciso mexer em nada, tá? Porque não tem equação de energia. Deixa eu pôr aqui. IB eu tenho que mexer, né? O que é basicamente a diferença? Eu tenho que tirar uma linha, que é essa daqui de cima, e acrescentar as de baixo. Então eu vou dar um Ctrl C aqui. E vou vir até o Rotation e tirar esse endereço relativo aqui. Ah, e se eu não tirasse? Se eu não tivesse tirado, o que ia acontecer? Ia dar pau de cara porque ele não ia achar a sua fronteira imersa, né? E é só isso. Vocês iam ver que vocês iam ter que mudar o endereço ali. Tudo prontinho, tudo certinho. O resto não muda nada. IB, então, tá feito. Input. Bom, input, eu tenho que passar do que está da esquerda para a direita. Então, na bruta. Tá? Só um pequeno cuidado aqui, porque nós temos condições de contorno para densidade aqui também. Então, eu posso pegar e copiar até o da pressão e vir aqui, ó, copiei. Então, basicamente, a única diferença fica para densidade, tá? Que é tudo normal, não tem problema. Vou aplicar aqui o número de processadores que eu queria. Vou rodar com 8 processadores nesse caso, tá? Não tem balanço de carga, não tem nada, tudo fechado. Então, o input feito também. Vou mudar para o post-proc, depois eu venho no input, que o input a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tá tudo diferente, mas tá tudo diferente por causa de espaço, tá, gente? Onde é que o MELD, ele marca o que tá de diferente, tá? Post-proc é o que você quer gravar. Eu gosto de gravar tudo. Então, vou colocando aqui. Tá, eu quero gravar a viscosidade, não tem densidade. Vou gravar a viscosidade turbulenta, porque eu vou comparar modelo de turbulência. Eu não tenho escalares, não tem nada de DPM. Quero gravar minha função indicadora, eu vou explicar por que isso é tão legal e tão importante. E, bom, não tenho nada reativo, então não preciso botar nada aqui. Fica falso. Tá? Fechou. Probes. Tem diferença de probes? Tem. Não, tá tudo falso, eu não vou usar nada, então aqui eu vou só botar o falso também. Probe 5NE, daqui a pouco eu falo para vocês o que a gente tem que fazer com isso, né? Mas eu vou copiar aqui. E depois eu vou mostrar onde que tem que colocar esse negócio aqui, tá? Eu só vou colocar o nome. Lembrem-se, não existe nada de endereço relativo mais no MFSIM, são todos endereços absolutos. Aqui de sonda, eu não preciso gravar a densidade, porque ela não muda. Viscosidade eu quero gravar, as velocidades, posições também, eu quero gravar tudo. E beleza, isso aqui é tudo falso. Daqui a pouco a gente vem ver por que isso aqui está assim. Salvando. Reaction. Não tem nada de combustão, mas eu tenho que verificar se não tem nada aqui também. Isso aqui mudou tudo. Reaction não tem combustão. Escalar. Não tem nenhum escalar com que a gente vai rodar. Então, é só verificar se está tudo falso. Fechou. Structure. Não vou rodar com interação fluido-estrutura, então nem mexo nisso aqui. Turbulence. Turbulence tem algumas coisas aqui que são importantes a gente ver. Eu vou deixar um caso
setado. Antes a gente estava rodando com o modelo não, o caso anterior eu estava rodando com o modelo não linear do Verstappen, tá? Então aquela figura que eu mostrei no começo, ele é com o Verstappen. E aqui eu vou colocar para vocês com o true. Não, vou botar ele falso, vou rodar com o Verstappen não. Vou rodar com o Vreeman, que é um modelo less. O trem. Pronto. O modelo less para escoamentos ciclônicos. O resto está tudo falso, tudo bonitinho. Eu não preciso de ruído nesse caso, tá? Então vou deixar tudo aqui 0. Né? E tá tudo certinho. Modelagem de turbulência feita. Wolf. Não mexo em Wolf porque não vou rodar nada com Wolf. Vejam que tem uma linha a mais aqui. Deixo ela quieta, não mexo. Vamos lá para o input file. Esse input file ele que muda, tá? Ele tem umas partes de coisa a mais. Isso daqui era o input antigo, tá? Isso daqui é o input novo. Ele tem algumas funções a mais, tá bom? Quais são as funções mais importantes aqui que a gente tem que tomar cuidado? A gente ainda não mexeu. Isso daqui, tá? Ah, e eu falei, né? Não tem endereço relativo. Então, da onde que ele está procurando? Porque esse ponto barra, ele está procurando numa pasta local, onde eu executasse. Se eu fosse deixar isso aqui desse jeito, é como se eu estivesse procurando tudo no mesmo lugar que o MFSIM tivesse instalado, tá? Na pasta bin, né? Coisa que a gente não vai fazer. Fechamos isso daqui, vamos trabalhar de novo no MFSIM em duas coisas importantes agora. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir uma pasta, essa minha pasta carregar, né? Quando eu dou um open folder, eu carrego isso daqui tudo, carreguei todos os arquivos do MFSIM e vou vir aqui e vou adicionar um arquivo no workspace. Tá? Que vai ser a minha pasta input. Tá bom. Acrescentei ela, ela está aqui embaixo. Outra coisa que eu vou fazer, né? Aqui eu estou dentro da minha pasta Research Cyclone MFSIM Cases. Né? Cyclone. Eu tenho a pasta input, eu tenho a pasta gel. Minha pasta gel, eu tenho o arquivo esfera e esfera, que é o que veio padrão. Eu preciso colocar esses dois arquivos aqui do meu caso original dentro da minha pasta gel, tá? Outra coisa que eu vou acrescentar já de antemão. Eu vou colocar... Não, eu posso deixar na pasta input mesmo. Dentro da minha pasta input, eu tenho um arquivo a mais do lado de cá, que é esse probes 5M. Vou colocar ele aqui dentro também da minha pasta input. Isso daqui são os endereços, deixa eu mostrar para vocês, são os endereços das sondas para esse ciclone, tá? Para a gente levantar a estatística depois. Tá, outra coisa que a gente vai fazer agora. Dentro da pasta... Eu vou até fazer isso em linha de comando para copiar para vocês. Dentro da pasta CMake, que a gente tinha clonado, eu tenho um ls-bin, tá? Dentro desse ls-bin, eu tenho esse arquivo CFG aqui. O que é esse arquivo CFG? Ele mostra para a gente onde estão as coisas que são para a gente executar. Onde que é para rodar as coisas. O que eu, particularmente, faço? Eu acho mais fácil de organizar, mas isso aí vai de cada um. Mas eu vou colocar aqui só por questões de facilidade. Eu vou copiar essa pasta bin, esse arquivo, eu vou jogar ele. Cases, não. Isso aqui. Mas não estou na pasta certa?
Onde que eu estou nesse ciclone aqui? Ciclone. Cyclone. Uai. Por que ele não achou? Eu estou na case. Onde é que eu estou, gente? Peraí. Vamos ver o ciclone e tal. Ah, tá ali. Então, eu vou copiar aquele arquivo AMR3D, CFG, eu vou jogar ele na MF5 Cases, Ciclone, vou deixar ele ali dentro, tá? Vou colocar aqui. Pasta Cases. Tá? Botei ela aqui. Por que eu vou fazer isso? Vocês vão entender daqui a pouco, na hora que a gente executar esse programa. Tá? Bom, preciso alterar as coisas dentro dele, né? Então, vamos abrir esse cases, esse config. Vou abrir aqui no... Ele está dentro do case, Ciclone, MR3D. Ok, aqui ele fala que meu input está dentro da pasta Jonatas MFLab Code. Na verdade, não é isso. Ele não está lá. Onde que ele está? Ele está aqui dentro da pasta Ciclone, input. Ele está aqui, né? Esse é meu input. Como é que eu sei o caminho dele? Dou um pwd, seleciono e aplico ele ali dentro. Então, minha pasta está ali, tá? O resto está tudo ali. Então, eu já vou copiar. A minha pasta gel, que foi aquela que eu acabei de criar, também está ali. Bom? E uma coisa, mas aí agora vai do gosto do freguês, porque isso aí depende do cluster que vocês estiverem rodando, onde vocês quiserem gravar. Aqui a gente dá 3 caminhos. É a pasta onde é que é o output, onde é que tem a saída dos arquivos de campo, onde é que fica gravado o restart e onde que fica as suas probes. Eu não indico de maneira nenhuma, na verdade não pode fazer isso, colocar o seu output e o seu restart dentro da pasta case, tá? Porque isso ferra o laboratório. Porque aí quando vocês forem baixar o cases, ao invés de baixar um arquivo de alguns megas, vocês estão baixando um arquivo de tera, tá? Então não façam isso. Onde que eu costumo deixar? Depois que a gente compilar as coisas, vocês vão ver que vai ficar aqui nessa pasta install. Onde é que vai estar o executável, o bin, né? Então vamos colocar, deixar ele quietinho lá. E vamos deixar esse install lá, tá bom? Cases install, beleza. Não, desculpa, MFC CMake. Aqui vai ser o CMake. Porque a CMake é local, gente. O CMake não sobe para servidor, o Cases sobe. CMake restart. Aqui também é outra coisa que eu costumo mexer, tá? Eu boto dentro do barra install também. E na probes também é uma outra escolha pessoal, mas eu costumo fazer isso. Pasta de saída de arquivos eu normalmente jogo dentro da pasta output, e daí fica tudo lá salvo. Mas não é obrigatório, vocês podem colocar suas pastas probes em qualquer outro lugar, tá bom? Ok.
Deixa eu fazer uma outra coisa que já vai precisar. Eu vou copiar essa pasta input aqui. Vou abrir esse arquivo probes.stl. Lembra que a gente tinha colocado aqui só o probes? Ele vai procurar isso aqui dentro da bin. Então já vamos facilitar a vida dele e falar onde é que está esse arquivo. O endereço absoluto está ali dentro. Tá? Isso aqui é da onde que ele lê a probe. Isso aqui é onde é que ele grava a probe. Tá bom? Por enquanto fechou. Caso setado. Tá? Só não está setado ainda por conta disso daqui. O tal do BC Functions, que é o que mais muda. Veja, exactIO, só tem um arquivo aqui. Né? Sendo que para fazer o setup desse caso, eu tenho uma pequena mudança. Eu vou lá no meu ciclone. Talvez esse seja o caso, a parte mais delicada da parte de trazer o código. Né? Abrir o CertMR. Functions. Tá. Beleza. A gente tem que transpor o que está nesse Euler Functions para dentro do BC Functions. Tá? Deixa eu aumentar a minha fonte. Tá bom de ler assim? Sim. Beleza, então vamos. Vejam só. Isso daqui é o código antigo, o Euler Functions, tá? Tem um monte de função pré-definida, um monte de derivados, um monte de coisas diferentes, tá bom? E vejam só, tem um monte de função que era basicamente para falar que as coisas eram igual a zero, né? Nada disso a gente precisa mais, tá? Então, até mesmo no BC Functions novo aqui, eu apago esse trem. Não preciso. Vou colocar no BC Functions só o que é diferente de zero, tá? Então, eu vou percorrer meu arquivo antigo aqui, tá tudo 0, 0, 0. Pô, ó, diferente. No W já tá diferente. Vou dar um Ctrl C. Boto meu W aqui. Né? Vou percorrendo, vou ver o que está zero. Né? Densidade posso colocar, tá? Costumo colocar por desencargo de consciência, tá bom? E daí qualquer coisa se precisar eu mudo depois. Viscosidade também. Apesar de que esse aqui eu posso até confirmar, mas eu acho que é padrão também. Wolf, Ska, ômega termo, esse aqui está tudo zerado. Não, eu vou puxar esse ômega termo por desencargo de consciência e depois a gente confirma isso daqui com o Jonas. Tudo zerado, tudo zerado. Cantera, tudo zerado. Não vou rodar nada com o Mainjack. Não vou rodar com modelos KY por enquanto, então não preciso preocupar com a modelagem em condições de contorno de K e de Y. E pof, tem mais nada. Posso fechar. Tá feito. Teoricamente, eu vou deixar pronto, tá? Aqui, desse jeito. Vai dar erro, e eu vou mostrar para vocês o que vai dar erro. Vou deixar compilar e vou deixar dar erro, tá? Eu vou passar o BC Functions para cá. Não, o BC Functions para cá. Eu apago o Euler Functions. Tá bom. Teoricamente, portei o caso. Tá? Agora vamos para a parte de compilar e testar, fazer as coisas todas, né? Tentar botar para rodar. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, criar a pasta build, que é uma necessidade do CMake. Tá? Deixa eu deixar isso aqui claro.
Tá? mkdir build. E aí vamos estar criando as diretivas do CMake. Vou dar aqui o Ctrl R, que agora eu lembro, que agora eu tenho certeza. Trem, peraí, deixa eu puxar isso aqui de outra fonte, que daí eu tenho certeza que vai. Tá, olha só. Eu tenho que criar o CMake. Uma coisa muito, muito importante aqui, tá? Algumas opções a gente ainda tem em linha de comando, tá? Uma delas é esse release igual a 1. O que é isso? Isso aqui se chama o seguinte. A gente tinha no MFSIM antigo o tal do otimizado, que é para rodar o código mais rápido, tá? O que é isso? É para rodar caso de produção, coisa que você vai tacar no cluster e esquecer da vida, porque você já tem certeza que seu código funciona, bom? Então, quando você faz isso, o compilador ele ignora certas regras e deixa passar, deixa embora, tá bom? Se a gente tira isso... Peraí, deixa eu só botar aqui, ó. Com otimização. Se a gente ignora isso, o código ele vai ser mais lento, tá? Mas ele vai ser muito mais restritivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se tiver qualquer erro, ele pega. Se tiver qualquer variável não declarada, ele pega. Se tiver qualquer variável que você declarou e não usou, ele pega. Ou seja, a primeira vez que você for rodar, a primeira vez que você vai montar o caso, fazer alguns testes, você tem que rodar sem ser otimizado, né? Se você precisar agora, tenho certeza, rodou, tá tudo funcionando, tá tudo bonitinho, beleza, daí você bota o release igual a 1. Então, como é a primeira vez que eu rodo esse caso no CMake, não vou arriscar. Se tiver bug, a gente já vai corrigir. O que eu fiz aqui? Tá, desculpa, tem que entrar na pasta build. Deixa eu avisar aqui. Beleza. Estou criando aqui as diretivas que eu preciso. Demora um pouquinho. Gerei as diretivas, tá? Que são esses CMake files, que é esse CMake cache, que é tudo isso daí, tá? Algumas coisas de Fortran. Vou compilar. Make. Aí tem duas opções. Compila com Make, compila mais lento. Compila com Make J, aí você compila usando a paralelização do próprio computador. Eu vou compilar dos dois jeitos para vocês verem a diferença. Aqui, gente, se tiver erro no código, já vai mostrar aqui, tá? Como eu clonei do master, é muito difícil ter erro, tá bom? Pode acontecer, claro, tá? Mas é muito difícil. Esse processo de compilação, ele não vai pegar erro de setup ainda. Erro de setup pega quando você executar, quando você rodar. Enquanto compila aqui, vocês estão com alguma dúvida, alguma questão? A minha dúvida é como baixar aí o caso do Ciclone. Eu já procurei no MF Cases e não tem nele, não. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Você não achou porque eu não subi. Beleza. Tá? Porque como é a primeira vez que eu estou fazendo, eu não vou subir um negócio que vai dar pau para vocês. Tá certo. A outra coisa é, por que você não... Você tem o "-j" ali quando você compilou? Você make "-j"? Aliás, make "-j", perdão.
Peraí, deixa eu só organizar a ordem das coisas aqui. Que ele compila mais rápido. Aham. Só uma dica aí. Pois é, só Você que já daí... compila multinúcleo por default. Pois é, eu vou mostrar os dois. Tem 3 coisas que a gente pode fazer. Eu vou mostrar as 3 para vocês. Uhum. Agora eu tô curioso. Menos J. E aí a gente tem a última parte aqui, que é instalando o MFC. O Jonatas não gosta quando a gente faz essas coisas tudo junto, tá? Mas eu faço. Tá? Eu costumo fazer isso daqui. Demora de caramba. Não, chega. Deu pau, eu parei, clonei, deu errado isso daqui, né? Alguma coisa que eu quero parar a compilação no meio do caminho. Menos RF. Apaga tudo, tá? Dá um CMake de novo. CMake menos J. Bem mais rápido. Bom, tem que confiar muito, viu? Quando a gente usa o menos J. Quando a gente fala assim, compila com menos J e faz esse processo de paralisação. Só estou fazendo isso porque eu não coloquei o otimizado, tá? Porque senão eu não confiaria, porque a montagem, você criar o CMake, você criar os pedaços de módulos em vários processadores com coisas que são interligadas, às vezes pode acontecer algum erro. Eu já vi acontecer isso, tá? Tipicamente era erro de makefile, né? E aí a gente induzia o compilador a criar um executável errado. No CMake, com os Jonatas fazendo isso daqui, nunca vi ter erro, não. Bom, mas para a primeira vez que roda, né, é melhor não rodar com otimizado e se quiser pode botar o make-j. Tá? O que ele está fazendo aqui? Compilando pasta a pasta do MFSIM, tá? Entrando em cada um daqueles sources e compilando tudo. Inclusive coisas que se a gente não tivesse, por exemplo, MFTL, né? Coisas que tipicamente ninguém usa, que antes a gente ia ter que colocar MFTL igual a 1, não, agora como a gente tem um único código, já compila tudo junto, tá? E aí você tem que compilar o MFSIM para cada caso que você for simular. Antes era, agora não. Eu compilo só o MFSIM. Entendi. Entendeu? Você está compilando o MFSIM agora, então, entendi. Você chegou no cerne da coisa mais legal do CMake, sabe? Uhum. Para quem vai usar, para quem está começando e quer fazer vários testes, rodar, eu quero rodar um ciclone, quero rodar uma gota caindo, quero rodar uma superfície livre, um dam break. Você basta clonar o CMake, fazer isso daqui uma única vez, né? E alterando o CFG, você só vai mudando o caminho das pastas, você consegue rodar tudo.
Ah, entendi. Essa que é a mágica do trem, porque antes era uma dor de cabeça, você tinha que ter vários MFSIM. Se você tivesse mudando a velocidade de entrada de 1 para 2 metros por segundo, você tinha que recompilar o código, refazer isso tudo. Entendeu? Nossa. Agora, assusta um pouquinho para quem estava acostumado do jeito que era tipo, clonei, make, MPI exec. Era só isso, eram 3 comandos. Agora a gente tem uns comandos a mais, mas do ponto de vista de uso, facilita a vida. Tá? Uhum. Ó, compilou. Qual que é o próximo passo? Make install. Vejam só o que vai acontecer. Criou um monte de coisa, um monte de módulo, um monte de casos e tudo, dentro dessa pasta install. Olha onde é que ela está. Research, Ciclone, MFC, Make e Install, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a pasta aqui na build, eu gosto de deixar aqui, porque às vezes eu preciso recompilar. Eu abro um novo terminal. Toda vez, deixa eu escrever isso aqui, porque isso daqui é clássico. Usar toda vez que abrir um novo terminal, tá? Não é porque eu carreguei nesse terminal que nesse daqui já estava carregado. Eu tenho que carregar. Então, Ctrl R, Pode fazer um alias e criar um comando que carrega essas variáveis aí. Ou então você pode colocar direto um BSRC para ele carregar toda vez que abrir. Não é uma boa ideia. Por causa do seguinte, Hum. se eu forço e coloco lá no path do BashRC, eu já pré-carrego isso aí tudo. E aí o que acontece? Tem muita coisa do MFSIM que exigem algumas pré-configurações do Python que tem que ser enclausuradas, tá? Então, por exemplo, se eu chego aqui, ó, pra vocês terem uma ideia clássica disso daqui. Deixa eu ver um teste aqui, convert. Não, convert não. Fala qualquer nome de programa do Linux aí que daria para pegar com a ptget. Acho que o BI eu já instalei aqui. Não. Próprio CPP. Não, o CPP já tem. Ah, deixa eu ver. Porque o CPP ele vai pegar outro sistema. É, verdade. Tá, mas enfim, exemplificando. Se eu desse qualquer programa, se eu fosse instalar qualquer programa aqui, que o Linux falaria o seguinte, olha, usa o apt-get e eu fosse usar isso, beleza, o sistema te avisa quem que você vai precisar usar. Se eu carregar o módulo, ele não faz mais isso. Então tem uma série de funções do sistema, depois que eu carrego o módulo específico de rodar MFSIM, que deixam de funcionar. Mas deixam de funcionar nesse único terminal. Tá? Então, pode fazer o alias, por exemplo, load módulos, né? Que você pode fazer isso e deixar lá. Eu acho mais fácil vir aqui e carregar eles direto no Ctrl R, já chamo o ML, porque daí como você vai trabalhando muito tempo, vai dando isso. Ok, tá bom? Compilei, tá aqui, joguei tudo no install, né? Vou lá na minha pasta install. Minha pasta install gerou o bin, o etc, include lib, tá? Aqui já vem aquela questão de MFSIM, tá bom? Vai para a pasta. É sempre install? Não. Você pode botar qualquer outro nome, tá? Daí é que nem qualquer CMake que vocês instalam no Linux, né? Ao invés de vir aqui aqui no CMake deixar desse jeito, tem como colocar o menos prefix e você muda o nome do arquivo que você quer, da pasta onde é que você quer gravar. Daí não precisa ser um install, pode ir para qualquer lugar, tá bom? Lá no manual tem isso. Aqui. Vai para a pasta install, então a gente vai dar um cd, por exemplo, né?
Você vai sair, você vai estar dentro da build. De dentro da build. CD install. Aí você carregando os módulos de ambiente MF-Sim, que você vai estar, já vai estar dentro da pasta install. Bin. A gente vai entrar na bin e vai dar um source, etc. MF-Sim. Ah, se você não der esse comando aqui, né? Ele simplesmente não vai reconhecer módulo nenhum, tá? Deixa eu até rodar esse caso sem reconhecer o módulo, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou gerar um monte de erro agora, tá? Forçando a barra mesmo, daí eu corrijo eles para vocês verem o que são os principais erros quando acontece quando roda com o MF-Sim. Só vou dar uma conferida do input, só para saber quantos processadores estou usando. 8. Aqui, né? 2 vezes 2 vezes 2. Ok, MPI, exec, menos NP8MR3D. Só conferir uma coisinha aqui. CFG. Deixa eu só ver se tem alguma coisa antes. Insertando o caso, rodando o caso, Nmod, executando simulação. Tá. Tá. Eu vou botar esse caminho aqui. Aqui. Então, eu vou rodar isso no... Research, Cyclone, MF-Sim Cases, Cyclone, MR3D. Ó, o que eu fiz aqui? Lembra que aquela opção pessoal minha de jogar aqui dentro do Cases esse MR3D, que é o caso, que é justamente onde é que vai estar tudo rodando, né? Quando eu for rodar o MF-Sim, eu tenho que falar onde é que está esse FG. E aí dele ele fala onde é que está todo mundo, tá? Aí tem um negócio legal, que é prático de se fazer, que é qualquer erro que for aparecer na tela, eu jogar dentro desse arquivo ERR aqui. O que não for erro, vem para a tela normal, tá bom? Vai dar erro. Primeiro, qual que foi o erro? Não conseguiu carregar as condições de contorno. Isso é bem lógico, por quê? Porque eu não carreguei as condições de contorno. Então, aqui que eu dou um source, etc., né? MF-Sim env. Ou seja, carreguei o ambiente MF-Sim agora. Já está aqui. Bom, carreguei. Vamos rodar de novo. Não achou ainda o boundary conditions, então eu escrevi alguma coisa errada. Aqui no coisa. Deixa eu ver se eu não escrevi nada errado no CFG. MF-Sim, Cyclone, Case, Cyclone, Input. Essa é a minha pasta Input. Isso daqui tá Cyclone, Case, Cyclone, Input, BC Functions. Mas por que ele não conseguiu carregar? Professor, a pasta não é Cyclone com Y? Eu não entendi, desculpa. É porque lá no arquivo essa aqui AMR... outra não. Entendi. Viu? Mas isso aqui o que está acontecendo é que ele não está encontrando a pasta CFG, gente. Deixa eu ver. Opa. Ué, por que não quer escrever agora? Ótimo! Nossa, gente. A gente faz umas coisas para facilitar a vida dos 6 e cai na mesma armadilha. Eu vou te falar, viu?
mandei o erro para o arquivo erro, né? Vamos ler o que tem no arquivo erro. Puta que pariu. O arquivo erro vai estar lá onde é que a gente rodou. Então está dentro do cmake, install, bin. Aqui, ó. O que está acontecendo? Assim, ó, ignorando e tal, ele dá um monte de coisa à toa, tá? E aí ele vem e fala o seguinte: olha, eu não reconheço esse dense phase C. Não sei o que é isso, tá? E é aqui que entra a diferença entre rodar com BC Functions e rodar com Source Euler Functions. Eu tenho que falar de que módulo está vindo isso daqui. De que módulo está vindo essas propriedades, tá? Ah, e de que módulo que estão vindo essas propriedades? Qual que é a maneira mais fácil de procurar? Nossa, está dentro de uns monte de tags aqui, não é isso que eu quero ver. Tá? Eu tenho que ver onde que ela está sendo declarada. Tá? Tem uma maneira que é vir procurando cada um desses casos aqui. Outra maneira mais fácil, que eu indico para vocês, aí sim, é aproveitar a pasta cases que vocês clonaram. Por exemplo, eu vou abrir esse Volvo C, esse input, esse BC Functions, que é um BC Functions que eu uso de um escoamento mais complexo, tá? E aí a gente tem que começar a usar esses uses, né? Por exemplo, use data grid. Toda vez que você precisar de alguma coisa de x, de y, de z, uma posição, né, de dentro da MFSIM, você tem que usar a malha da MFSIM. Então você tem que carregar o módulo que fala da malha, tá? Se você precisa, por exemplo, que nem aqui, eu preciso de uma informação que ela é setada dentro de um módulo Cantera. Então, eu carrego o módulo Cantera, né? No caso aqui, o que eu vou precisar vai estar dentro da Physics Properties. Deixa eu pegar aqui, está dentro de um outro arquivo, só para não... Está dentro do Chain. Simulations, está dentro da Simulations? Physical Properties. Vai estar tendo FCC, então. Trem. Data Physical Properties. Isso aqui. Eu vou dar um use Data Physical Properties. Deixa eu sair fechando essas porcariadas tudo aqui. Esse daqui eu quero deixar, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. STL, posso fechar. Functions. Tá, esse aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa que é super legal. Que é comum de dar pau. Tá, vou corrigir o primeiro erro, tá? Use Physical Properties. Mi e difusividade, todos eles precisam de Physical Properties. Veja só, como é que eu descobri isso daqui, né? No meu erro falou assim, olha, não conheço essa variável que você chamou lá de dentro do BC Functions, lá na linha 122, na coluna 28. O erro te fala da onde que é. Vai dar um outro erro agora. A outra mágica da coisa, não preciso recompilar o código. Erro de novo. Vai ter mudado o meu erro aqui em cima. Ele não conheceu o coeficiente de difusão. Como eu não preciso disso daqui, depois eu acho ele. Por enquanto eu vou só comentar, porque eu não vou usar isso mesmo. Pronto. Tem que dar erro ainda, viu? Só que ele vai dar um erro de execução lá na frente. Ele não vai setar as condições de contorno direito. Tá? Tá rodando, mas vou matar porque tá errado. Quando a gente precisa desse negócio de x, y, z aqui, a gente tem que usar o data grid. Tá? Senão ele não sabe o que é x, y e z, não aplica a condição de contorno correta e vai tudo por água abaixo. Tá? Bom, esse daqui é o nosso setup. Tá? Pronto. Faltou escrever como é que executa, né?
Isso aqui tem no manual também, tá, gente? O launcher que o Jonatas montou, que está lá no manual, você tem como usar ele até diferente disso aqui que eu fiz, né? Então tem como você pegar e usar o launcher mesmo vê quantos processadores você tem e já dispara para você, tá? Porque eu nunca usei, por isso que eu não estou usando agora. Opa. E beleza. Deixa eu até botar aqui. Caso queira rodar em background. Para não ficar background, né? Para que isso? Para não travar a tela do computador, né? O que muda é isso daqui. Daí tudo que mostra na sua tela vai para dentro desse arquivo out. Por que eu sugiro vocês sempre rodar em background, tá? Porque tipicamente vai dar pau nas primeiras interações, nas primeiras vezes que vocês forem rodar, tá? Então, é bom vocês gravarem um log, né? Para a gente ver o que está acontecendo. Beleza. Botei para rodar. Né? A única coisa que ele fala para mim tá rodando aquele 164, 9, aquele ali é o número do processo. Meu computador aqui está meio carregadinho. Né? É o processo que ele gerou, né? O processo está aqui embaixo. Está rodando. Como é que eu sei que está rodando? Posso dar um cat no meu arquivo out. Já está aí na segunda iteração, está gastando 16 iterações por passo de tempo. Tá. Vamos ver. Já está na terceira iteração, está gastando 14. Né? Se eu quiser ver em tempo real, eu posso usar o comando "-f". Ele vai mostrando para mim na tela o que está acontecendo. Tá? Vejam, gente. Está rodando aqui sem ser otimizado, tá? Vamos fazer um pequeno teste aqui. Como é que eu mato um programa que está em background? Não adianta dar Ctrl+C, não. Ele está rodando. Eu tenho que vir aqui e dar um kill -9 no número de processo dele. Agora ele morreu. Entendeu? Guardem esse número aqui, 13 segundos. Tá? O que eu vou fazer? Estou aqui, volto para a pasta verde. Está tudo aqui, está tudo compilado, o MFSIM está todo lá. Vou apagar tudo. Vou dar um CMake. Vou vir aqui menos. Cadê o danado? Vou compilar isso aqui de novo. Agora eu vou rodar no release, vou rodar com otimizado. Vejam só, eu rodei algumas iterações, não me deu erro nenhum. O código está bem feitinho nesse sentido. Se eu tivesse declarado alguma coisa e não tivesse usado, ele ia me falar. Tá? De novo, coisa que o Jonatas não gosta que eu faça, mas eu vou fazer. Já vou compilar e instalar de uma vez. O Jonatas prefere que essas coisas sejam feitas passo a passo. Tá? Mas como a gente já rodou uma vez e deu certo, vamos embora. Que eu estava falando de gravar aquele out, ele fica aqui, né? Depois, na hora de mostrar os erros, fica mais fácil. Tá dentro do install, né? Tá tudo aqui mostrando. Professor, mas como você compila o MFSIM uma vez só, o certo não seria já compilar com a flag de otimização quando você for instalar? Não. Por que não? Vou te mostrar por que não. Deixa eu só rodar aqui um pouquinho. Uhum. E aí eu vou forçar um erro aqui. E vou te mostrar por que não. A gente evita de fazer isso como uma política do laboratório.
Ah, entendi. Você compila uma vez para poder testar, e aí quando for para rodar para valer, você compila de novo com a otimização. É. Mas não só uma vez, tá? A gente faz isso até dar tudo certo, até que tudo esteja bem funcionando bonitinho. Entendi. Deixa eu... Então, parte aí da parte aí do fluxo do MFSim é recompilar o código várias vezes. Isso, deixa eu mostrar aqui, ó. Interessante. Deixa eu criar um double precision. Não, API não. O fear. Criei uma variável chamada o fear. Peraí. Make-j install. Tá? Vou começar de novo, não tem problema. Compilei com release, né? Deram uma olhada. Vou esperar compilar um pouquinho. Ah, toda vez que vocês compilarem precisa apagar tudo? Não, gente, é só a primeira vez ou quando você quer mudar alguma coisa que é sistêmica, por exemplo, tá otimizado ou não, né? Eu vou mostrar um negocinho daqui a pouco. Eu vou tirar, agora não vai dar erro, daí depois eu vou compilar sem otimizado, vai dar o erro que eu quero mostrar, tá? Aí depois eu mostro para vocês como corrigir esse erro já fora do CMake, fora do O0, né? Que seria o sem otimização. Quando eu compilo com otimizado, a compilação demora mais, tá? Lógico, ele está otimizando, né? Vejam só, por enquanto, não mexi em nada do setup, ou seja, eu estou recompilando o código inteiro, não mexeu em nada do seu setup, nada, tá tudo seguro, vamos dizer assim, tá? Enquanto ele está compilando ali, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês do BC Functions. Às vezes, especialmente quem trabalha com modelos a duas equações de turbulência, às vezes a gente precisa de uma variável que está sendo utilizada, por exemplo, vim aqui dentro do meu BC Functions e declarei a minha velocidade V. A minha velocidade. Às vezes eu preciso de para usar uma outra condição de contorno de uma outra variável, eu preciso saber qual é aquela velocidade V. Isso é o exemplo, por exemplo, quando eu vou setar o K do modelo K ou do modelo K ômega. Ele depende da velocidade V para definir qual que é o K naquela região. Só que isso aqui não está em módulo nenhum do MFSIM, está nesse. Então isso gera um problema. E, por exemplo, eu estou usando um módulo que eu ainda estou compilando, né? Fica redundante da pau. Como que a gente resolve isso? Vocês usam esse external que está aqui, tá? Aí ele sabe que essa variável está aqui dentro. Isso é uma coisa bem legal. Está compilando. Beleza, compilou. Olha só, instalou, copiou todos os módulos, né? Só que ó, o environment não tinha mudado, então ele não mexeu. O outro arquivo run que estava lá dentro estava otimizado, ele não mexeu. Esses aqui também não recompilou, então ele não mexeu, tá? Se ele não mexeu, eu não preciso nem dar o source de novo, eu só vou executar. Vou tirar aqui só para a gente mostrar. Lembrem, estava gastando 13 segundos por iteração. Está gastando 4. Tá? Essa é a diferença de rodar com otimizado ou rodar no modo debug. Tá bom? Mas o modo debug é importante. Por quê? E esse é o ponto, gente. Eu acabei de embutir o erro no código. Eu declarei uma variável que eu não usei. Então, se eu declarei, de alguma forma, o sistema operacional atribuiu a ela um ponteiro que não está sendo utilizado. Né? Para isso daqui virar um ponteiro guerreiro e começar a arrumar briga com todo mundo, não custa. Tá? Matei. Como assim? Você coloca uma variável não utilizada e começa a dar erro de ponteiro?
pode dar erro. Pode acontecer, pode acontecer. Pode mascarar erro. Esse é o ponto. Ah, entendi. Ah, vou apagar tudo. Vou tirar o release. O erro tá lá, né? Na verdade, o compilador te daria um warning. É porque a gente força a barra e fala que qualquer warning é erro. Tá? Tá compilando a história toda aqui, né? Tá compilando, espera um pouquinho. Isso demora. Principalmente essa parte de interação com estrutura, isso demora para compilar, que é uma tristeza. Ai, ai. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui no comandos. Rapidinho, pra terminar a aula. Ok, deve ter compilado. Olha lá. O que aconteceu? Achou um erro. Veja, o otimizado não tinha achado. Aqui a compilação já, falou assim, ó, não tem variável aí que você não está usando. Tá? Já mata. Ah, beleza. Então, vamos lá. Isso aqui também é muito importante. Ah, deu erro na compilação. Né? As pessoas normalmente vêm para mim e falam assim, deu erro na compilação. Que é a primeira pergunta que eu faço. Onde? Né? Por quê? Porque o compilador te fala onde. Fala assim, olha, deu erro lá no arquivo Navier-Stokes, na linha 159, coluna 33. E o erro é porque eu não estou usando uma variável declarada chamada OFIR. O compilador te fala o que está acontecendo. Tá? Bom, então eu vou lá no MFSIN, né, dentro do meu arquivo Navier-Stokes. Onde que está o arquivo Navier-Stokes? Ele está em Cyclone, MFSIN, source.mr, Navier-Stokes. Tá na linha 159. Linha 159, coluna 33. Aqui deve estar mostrando onde é que está a coluna. Né? Lá, coluna 33. Então, o que eu faço? Eu tiro esse trem. Não quero tirar, porque talvez eu possa usar isso aí depois. Eu comento. Comentei. Aí ele vai, manda recompilar de novo. Ele vai... Os módulos que ele já compilou, ele não precisa mexer, porque o problema era só no MFSIN, no Navier-Stokes. Então ele recompila o Navier-Stokes para a gente.
Tem que esperar um pouco, porque demora. E compilou. Done. Né? Olha lá. Agora tá bonitinho. Agora eu sei que não tem nenhum erro base assim no MFSIM. Não tem variável não declarada, não tem ponteiro estourando já largura de domínio, que ele tem os checks para isso também. E aí ele gerou tudo e atualizou tudo. Tá? Tá, eu vou apagar esse aqui de novo, porque eu preciso... Professor, eu posso Diga. tentar compilar com o make-j e se der pau quando com o make-j aí eu compilo com single core? Por que isso não é uma boa ideia? É porque eu acho que a compilação com um núcleo só é bem lentinha. Fica fazendo isso várias Não, vezes. eu tô compilando tudo com menos J aqui. É bem lenta, mas é porque... Especialmente, eu fico, quando você está fazendo mudanças muito grandes no código, muito grandes que eu estou falando assim, você está mexendo, sei lá, uns 5, 6, 10 subrrotinas, às vezes ao mesmo tempo e tudo, você vai recompilar, e você tem dúvidas que pode ter alguma coisa dentro da estrutura do CMake, faz isso aos poucos, né? Faz isso serial. É que nem quando a gente roda e implementa uma coisa muito nova. A gente testa em serial primeiro, daí depois testa em malha simples primeiro, aí depois a gente testa em malha composta serial, depois que a gente vai para malha composta paralela. Entendeu? Entendi. Aqui, porque como eu estou clonando o master eu sei que não tem erro, porque senão não era um master, né? Então eu já tenho confiança, inclusive, de mandar um otimizado, tá? Porque não tem erro. Esse erro aqui foi que eu botei, né? Pronto, até tirar isso daqui. Ó, beleza. Eu vou... Bons hábitos de desenvolvimento, então. Questão de desenvolvimento. Deixa eu fechar isso daqui também. E mexer também em 10 subrrotinas ao mesmo tempo, isso faz sentido? Não é melhor mexer em uma de cada vez? Tem coisas que às vezes você precisa mexer em 10 ao mesmo tempo. É raro, mas precisa. Entendi. É só um exemplo. Entendi. Melhor política é mexe em uma de cada vez, né? Isso vem com a experiência também. Obrigado. Tranquilo. Deixa eu só recompilar aqui. Que eu quero mostrar para vocês uma última parte, que é o seguinte. Eu posso mostrando por aqui. Deixa eu clonar de novo. Veja só. No MFSIM eu só recompilei. E eu tinha clonado ele, eu tinha acabado de clonar, né? Então eu posso ver um negócio aqui na minha função do JIT. Só ver se... Nem sei se eu alterei alguma coisa no status, tá? Ó, não mexi em nada do MFSIM, eu estou ainda dentro do meu master, tá? Qualquer coisa que tiver feito aqui, eu não preciso fazer nada mais, tá? É só trabalhar, né? Para rodar caso, é só isso aí, tá feito a coisa, né? Se eu quiser, eu vou implementar, eu vou testar um novo caso, que é os casos que a gente tem feito aqui. Quero testar uma coisa nova com compressível. Aí eu tenho diversos branches que eu posso trabalhar, mas isso é mais para quem já for desenvolvedor, quem for desenvolver com mais coisa, tá? Por exemplo, sugiro para o Ricardo Cata Preta, né? Ricardo, quando for trabalhar, ele vai fazer isso aqui, tudo que a gente fez, aí ele vai dar um git branch, git checkout -b dev denso, por exemplo, ou o nome que ele quiser dar, tá? E aí ele vai trabalhar lá no denso, né? E aí, quando ele implementar as coisas dele, daí tem todo o procedimento de pull request, esse negócio vai para a mão da Milene e do Jonatas, eles verificam se o que o Ricardo colocou dentro do branch dele não afeta a vida de ninguém, né? Só a dele mesmo, e aí isso aí vai para o master, tá? Isso aí tem nos manuais também. Tá combinando aí. O que vai mudar aqui, né? Que o Ofir acabou de reparar, falou assim, mas não tem a pasta Ciclone. Vou lá no MFSIM Cases. Agora sim, tá tudo aqui. Dou um git, status.
né? Ó, o meu branch está atualizado com o master do cases, beleza. Só que eu não tenho nada da minha pasta Cyclone, né? O que eu vou fazer? Git add. Vou botar um "-a", porque é uma pasta Cyclone. Tá. Tá. Porque eu quero um get, né? Difícil, hein? Tá aqui, pariu. Pronto. Dei um git add "-a" para adicionar tudo. Posso dar um git status aqui. Git status, o que ele me mostra? Falou assim, olha, eu acabei de criar todos esses arquivos novos aqui, tá? Beleza. O que é o próximo passo? Deixa eu ir acrescentando isso aqui também aqui, né? Trabalhando no Git. Então, ó, adicionando a pasta de setup no repositório. Cases, tá? Sempre no cases. Vocês não vão nem ter autorização para fazer, nem eu tenho essa autorização para fazer upload no master do CMake. Tá? Isso é só a Melanie Jonas. Tá? Primeiro, git status. Isso vai mostrar quem que vocês têm que adicionar. Aí depois vocês vão dar um git -a add -a Cyclone. Ele vai dizer dar um git status. Não. Hã? Eu nunca vi esse -azão, não. Ele faz o quê? Pega all, inclusive os que estão dentro. Ué, mas quando você Seria o adiciona a equivalente pasta, do ele já faz -r isso, também. né? Hã? Mas quando você dá um git add uma pasta, ele já adiciona todos os arquivos daquela pasta, se eu me lembro bem. Pois é, eu já fiz isso, ficou faltando. Aí uma vez eu boto, pode ser então. Mas quando eu boto esse A, eu tenho certeza que ele entra tudo, né? Entendi. Interessante. Mas pode ser. Tem um negócio que eu gosto muito de usar. Deixa eu ver se eu... Deve ter um deixa eu ver git se eu boto cheat pra vocês. sheet aí. Nossa, gente, onde é que tá, hein? Deixa eu ver se eu consigo achar isso aqui no Bookmark. Aqui não. History não. Tá, eu tenho que achar, tá em outro... Eu vou achar até um site de Git aqui que eu gosto muito dele. Pesquisa Git cheat sheet no Google aí, você deve achar alguma coisa parecida. Mas tem um site específico que é o que eu mais uso, que ele é muito, muito, muito bom. Entendi. Deixa eu só botar aqui para rodar. Que eu quero mostrar uma última coisa, que é mostrar o Paraview para vocês. Giteado Cyclone. Tá. Beleza. Acrescentou ali. Vou subir. Git push. Beleza. Isso é um saco que tá acontecendo aqui. Eu tinha que falar com... Alguém deve ter atualizado alguma coisa aqui. Atualizou o master do NFC. O Jonas trabalhando no site HDF5, não tem problema.
Sim, tem Sci-Hub e LibGen no meu processador, eu uso muito. Git fetch. Não tá, gente, puxa. Tá. Nova pasta Cyclone, tá? Tá. Criei novo modo. Agora eu vou subir. Deixa eu só botar aqui. Beleza. Vai dar erro. Tem que dar erro. Ótimo. Não deu erro. Por que não? Porque eu já tinha dado fetch. Alguém que está acompanhando aí fazendo isso aqui ao mesmo tempo, por que ele não subiu? Dá uma olhada se apareceu o ciclone aí. Apareceu, filho? Apareceu. Então tá bom. Então deu certo. É porque normalmente quando a gente faz isso a primeira vez, dá um errinho, que daí aparece aqui um force push. É só dar um Ctrl+C no comando e pá, manda e vai. Tá? Então já tá aí. Cadê o trem? Tá rodando, já tá na iteração 74. Tá? E eu mandei gravar... Opa. Git push. Eu mandei gravar, deixa eu ver, de 50 em 50, tá? Então vamos fazer só uma visualização aqui. Como eu falei para vocês, deixa eu fechar isso aqui que eu não vou precisar. Como eu falei para vocês, aqui no config, a gente mandou gravar os arquivos de saída, tudo dentro dessa pasta cmake install output, tá? Então vamos lá nela, né? Eu estou dentro da pasta bin, eu posso vir aqui na pasta output. Olha lá, ó, tá gerando todos os meus arquivos, tá? Já tem aqui o arquivo 50, tudo. Vou matar só para fazer um pequeno ajuste aqui. Lá dentro do meu bb.mr, eu botei aqui, ó, eu quero que grave o meu arquivo, o arquivo da fronteira imersa, todas as vezes que eu for gravar arquivo. Faltou isso daqui. Deixa eu entrar na pasta. Output, gente, por definição, não é apagado, tá? Então, se vocês não quiserem nenhum resultado antigo, vocês apagam ele no braço. Senão, vai ser só sobrescrito. Tá. Vai rodar de novo, com 50 iterações a gente resolve. Ele já vai gerar algumas coisas aqui. O que não tinha antes era essa pasta IB que eu quero mostrar para vocês. Vou usar o paraview.
né? A memória aqui já está meio judiada, porque eu estou com outros paravios abertos. Vou abrir. Primeira coisa que eu vou abrir esse NS Output aqui, que são os meus arquivos de campo mesmo. Tá? Mandei carregar todo mundo. Beleza. Tá aqui o meu domínio computacional. Tá? Deixa eu só mudar isso aqui para... Tá aqui o meu domínio computacional. Ah, cadê meu ciclone? Dentro da pasta IB. Eu vou carregar só o primeiro aqui, tá? Eu posso carregar todos. Isso vai me mostrar a distribuição de forças em todos os casos que eu for rodar. Beleza, esse é meu ciclone. Olha lá, que bonitinho. Né? Então, o fluido vai entrar por aqui e vai sair aqui por cima. Tem algumas coisas que facilitam a nossa análise, nesse caso especificamente do ciclone. Tá? Eu vou fazendo aqui passo a passo. O primeiro deles é a gente ter o cálculo de uma velocidade, da magnitude de velocidade. Então, eu clico ali no Calculator, vou colocar U vezes I hat mais V vezes J hat mais um W vezes K hat. Beleza, calculei a velocidade. Tá? Outra coisa que eu vou fazer é porque tem como eu, nesse caso específico, mostrar só o que está dentro. Tá? Vou mostrar para vocês antes de aplicar. Vou aplicar um slice aqui. Aqui tá bom. Cortando aqui toda a minha geometria. Vou ter que dar um tapinha nela, porque esse Vou mostrar aqui mesmo, mais fácil. Em vez do Solid Color, vou mostrar para vocês. Oh, meu Deus, vou ter que rodar de novo, que raiva. Isso acontece, gente. Não sei por que ele não quis gravar. Aliás, eu não mandei gravar, né? Solid Color. Ele não puxou o IBMark. Talvez tenha um pequeno problema aqui no master. Olha só que legal. Ele não quis gravar o indicator function. Mas ele não quis gravar porque eu não mandei. Aqui. Tá? Ou seja, não tem erro no master. O erro está entre a cadeira e o monitor, de novo. Deixa eu gravar o primeiro aqui. Tá. Não preciso refazer a fronteira imersa, eu só vou puxar de novo o arquivo aqui. Show do reader, apareceu a variável que eu queria, que é esse bmarker aqui. Calculo, só vou mudar o input. Ok. Input, vou jogar aqui no calculator. Não preciso mais disso. Quero mostrar o IBMarker. Deixa eu apagar a fronteira. Esse IBMarker, ele marca para a gente o que está dentro e o que está fora da fronteira imersa. Ou seja, ele marca para a gente as regiões de interesse. Tá? Por que isso é prático? Porque daí eu posso usar uma função do paraview que se chama thresholder. Threshold, né? E ele marca para mim a minha fronteira, olha só. Que bonitinho. Tá? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Se for ver. Tá. E aí, as minhas variáveis de interesse, eu posso mostrar elas só dentro do threshold. E fica melhor de visualizar. Tá vendo? Bonitinho. E aí eu posso fazer todas as minhas visualizações aqui. Opa. Eu posso fazer todas as minhas visualizações de U, de V, de W. Primeiro passo de tempo, né? Então não mostra nada, tá?
A hora que eu rodar um pouquinho, a hora que der 50 aqui, daí eu já mostro o resto para vocês. Mas veja a diferença, hein? Antes estava rodando com 15 segundos, se eu não me engano. 13, sei lá. Tá 2 agora. Tá? Então o release é bem importante, mas tem que saber usar. Deixa eu dar os 50 aqui, eu já mato. O número de dias para o fim da simulação só está aumentando, João. É esperado mesmo? É muito esperado. Por quê? Ah, tá. Porque todo o meu domínio está zerado a velocidade. Eu só coloquei... Quer ver? Fazer lugar errado. Coloquei. Deixa eu subir um pouquinho ainda. Tá. Eu só coloquei, Ricardo, velocidade. Ó, vou pegar a velocidade W aqui. Eu só coloquei velocidade de entrada aqui, ó. Então ele ainda tem que entrar, tem que ter toda a turbulência na entrada, tem que ter... O escoamento está começando. Esse escoamento ele demora muito a estabilizar, o escoamento dentro de ciclone, né? Para falar bem a verdade, esse tipo de escoamento com LES, ele se estabiliza depois de umas 30 mil iterações por aí. É um escoamento delicado de rodar, é um escoamento difícil. Então demora, é normal. É porque isso aqui é um puta de um chute, né? Olha lá, já pulou para 6 mil dias, né? Lógico que a gente não vai esperar 6 mil dias. Primeiro porque, eu não sei se vocês repararam, mas eu nem cheguei a olhar o tempo que eu deixei. Deixei para rodar 5 segundos aqui. Não sei se isso aqui é o tempo correto. Isso é uma depuração que a gente faz depois. E depois é que esse cálculo ele é feito em cima dessa queda de passo de tempo. Veja que o passo de tempo está caindo ainda bem forte, né? Essa aqui é a relação de passo de tempo. Ele ainda está caindo muito. Depois esse passo de tempo sobe, né? E aí você vai ver essa flutuação. Mas isso você não se atém a isso de maneira nenhuma, viu? Porque isso aí é local e instantâneo. Essa medida, então, é mais para você ver como que o passo de tempo está flutuando, né? Do que para ter uma previsão. É mais importante do ponto de né? vista de análise numérico do que efetivamente de, vou tirar uma conclusão, tá? Quando que aquilo ali seria uma coisa mais fidedigna, vamos dizer assim? Quando... nem precisava. Você está rodando alguma coisa que é essencialmente permanente. Aí sim. Transiente, não. Aquilo ali é um chute. Normal, eu particularmente, eu sempre jogo um tempo físico muito grande, né? Depois que eu avalio a estatística, eu vejo, não está mudando mais, então... Aí eu mato o programa. Terceiro aqui. Tá empurrando ainda. Esse começo de simulação ele é bem bravo. Uma coisa que eu quero mostrar, vou até matar aqui que não precisa mais. O que eu quero mostrar? A última coisa para vocês. Alterei algumas coisas, tanto no arquivo IB, basicamente no arquivo IB, né? Venho aqui no Cases, e eu mudei lá e já salvei, né? Dou um git status, terminei meu trabalho por hoje, vamos dizer assim. O que aconteceu? Olha, eu tenho o IB está modificado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou commitar a minha mudança, né? Assim, aviso, explico o que eu fiz, modificação para gravar a FI ao longo da simulação, tá? Salvei, tá? E aí agora eu vou mandar para o servidor. Beleza? Mandei lá para o master. Agora se o Ofir for e para ele descobrir o que eu mudei, o que ele vai fazer? Ele vai dar um git fetch e depois ele pode escolher dar um git merge ou um git pull, tá?
Mas é isso. Então agora está atualizado. Quero ver quais foram as últimas modificações, o que aconteceu. Tem um programinha que vocês podem instalar lá pelo Synaptics, que é o GitK. O GitK mostra o que a gente fez e quem foi a última coisa. Por exemplo, dentro desse servidor, ó, o Fred mexeu nas coisas dele hoje, não ontem. O Jonatas atualizou, eu subi um arquivo novo, vê, ó, tanto de coisa que eu subi, e fiz uma modificação no IB, que está aqui exemplificado. Estava falso e coloquei true. Estava falso e coloquei true. Beleza, é isso que eu fiz. Entendeu? Já matei. Tá. Quem quiser testar o ciclone, pode testar. Teoricamente, tá tudo prontinho para rodar. Tá bom? Estão todos os passos ali. Eu vou jogar esse arquivinho aqui, comandos, lá dentro do... Deixa eu fazer um teste aqui. Uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou copiar... Onde que está esse comandos? Research Cyclone Comandos. Research Cyclone Comandos. Eu vou copiar isso daqui para dentro da minha pasta Cyclone. Beleza, coloquei isso aqui dentro da minha pasta Cyclone. Git status, vamos ver se apareceu aqui, ó. É verdade, o Git ele tá no untracked ali. Prontinho. Quem clonar o cases e o MFSync, quem entrar nessa pasta Cyclone, já vai ter esse arquivo todo aqui também, tá? Lógico que, assim, desconsidere, então, essa primeira parte, né? Isso aqui vocês vão ter que pegar do manual, ou eu vou colocar aqui. Tá lá na coisa, vocês podem baixar. Fechou, gente? Dúvidas? Tem que testar e rodar. Acho que fechou, professor. Agora tem que fazer na mão aqui. Tá. Tem que fazer. E aí, tem mais coisas, né? Porque o caso do ciclone é um caso muito rico. A gente pode trabalhar com diferentes modelos de turbulência, pode trabalhar com diferentes malhas, tem coisa demais para fazer. Né? Ciclone é um escoamento muito bonito. A gente vai trabalhando nele depois. Né? Quem quiser, a gente pode olhar especificamente. Tá? Show de bola. Ô, Léo, o seu caso, a gente tem que criar do zero, tá? Basicamente é esse processo, só que a gente já vai ter que ter uns passos anteriores, que é gerar geometria, tudo isso, né? Fernanda, o seu caso, a gente já tem o setup previamente estabelecido do Paulo, tá? Então você pode seguir exatamente esse procedimento, você vai lá, dá um Ctrl+C, Ctrl+V naquela pasta esfera, compara as coisas e aí você já pode montar o caso do Mancal dentro do CMake, tá? Quando você for montar o PC Functions, aí você me chama, aí eu te ajudo, dependendo, porque eu não vi o que o Paulo colocou. Aí quando você for montar o PC Functions dele, aí a gente pode fazer junto, tá? Tá bom. Bom?
Beleza, Ricardo, o Ricardo tem o caso Oi. do DPM. Sim. Tá? A gente, se eu não me engano, a gente ainda não rodou o DPM no Ciclone, no CMake, tá? Eu vou tentar rodar aqui hoje. Então, pode ser que a gente tenha surpresas e vai ter que testar, tá? Eu tô com um probleminha no DPM já, na versão do Master, na versão antiga. Mas aí eu vou até comentar com vocês depois que tá dando um problema. Mas eu vou testar no CMake aqui hoje também. No seu caso, a gente vai fazer diferente. A gente não vai trabalhar diretamente no Master, que nem os meninos, né? Que não precisam fazer nenhuma modificação agora. No seu, a gente vai precisar. Como tem modificação dentro do DPM, a gente vai criar um novo branch e depois a gente sobe o branch tanto dentro do CMake Cases quanto do MFSIM CMake. E aí a gente resolve os conflitos do DPM que tiverem ali dentro do CMake, porque daí o do DPM é mais delicado, porque muita gente usa. A Milena mesmo está subindo o CMake agora por causa do spray do projeto. Então ela está mexendo com o DPM lá. Então tem que tomar muito cuidado na hora que a gente comparar os dois. A gente faz isso mais devagar. Tá Se bom. você quiser... Então talvez é melhor continuar na versão antiga primeiro, né? Não. De jeito nenhum. Tá. Isso é de jeito nenhum mesmo, né? Tá. A gente não precisa nem lembrar que existe Master antigo mais. Tá. Todo o nosso esforço do laboratório tem que ser dedicado ao CMake. Tá? Ah, mas porque o outro já rodava, ou pode atrapalhar o andamento do projeto. Não, o andamento do projeto depende do CMake. Então todo mundo tem que ir para lá. Beleza, hoje eu já vou tentar colocar o caso ali. Se não der certo, Ricardo, a gente pode fazer esse mesmo trabalho aqui sexta-feira de manhã. Tá bom. Tá? Beleza. Amanhã de manhã eu dou tá, aula, mas aí sexta de manhã a gente faz. Até amanhã eu consigo ver o que eu consegui avançar e comento aí com você. Tá bom. Parar a gravação aqui.